Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Fábio, eu faço parte do grupo de palestrantes do CELE e venho aqui hoje para falarmos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então esse capítulo é bastante extenso, ele fala bastante da riqueza, sobre os bens materiais, Mamon, o Deus material, ou servir a Deus espiritual. Então tem várias analogias nessa parte, nesse capítulo, que nos levam a refletir sobre a riqueza material e a riqueza espiritual. Primeiramente, nesse capítulo, ele começa com as parábolas da salvação dos ricos, que é aquela onde Jesus fala a um jovem que ele se despoje de todos os bens e que siga ele para poder alcançar o reino dos céus, que obviamente é porque o sentido é que esse jovem estava muito apegado aos bens materiais e tinha muitos bens. Então por isso que Jesus falou dessa maneira ali, porque ele abordou antes sobre seguir os mandamentos, não matareis, não roubareis e tudo mais. Então ele diz assim, mas eu já faço tudo isso. O que mais eu posso fazer? Então vende todos os teus bens e segue-me. Daí que o jovem ele ficou triste com essa colocação. Depois vem a parte da parábola de guardar-se da avareza. Ele diz onde que um homem pede a Jesus, dizendo que tem uma herança, e que pede a Jesus auxílio para partilhar os bens. E Jesus disse assim, quem me estabeleceu juiz para partilhar os bens? Então é aquela coisa que nós pensamos, nós confundimos muito os bens materiais com os bens divinos. Outro que diz assim, que é a parábola de Jesus na casa de Zaqueu, onde que Jesus chegando, entrando em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. E tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão. Então ele correu, ele estava em uma árvore. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e tendo visto, disse, Zaqueu, apressai-vos a descer, porque é preciso que eu me aloje em vossa casa hoje. E ele questiona Zaqueu se segue todos os mandamentos da lei. E Zaqueu diz que segue todos os mandamentos, e se ele dever para alguém, ele vai pagar em quádruplo o que ele deve. E Jesus disse, a salvação está nessa casa. Daí tem a parábola do mal rico também, onde que um homem que se vestia bem e deixava as migalhas, se vestia bem, tinha riquezas e deixava as migalhas para Lázaro. Ao desencarnar, e Lázaro também desencarnar, esse Lázaro foi para a espiritualidade maior e esse homem rico foi para o umbral, ou para o inferno, que todos pensamos. E indo lá, esse homem rico, ele clamava por Lázaro, Lázaro, molha a ponta do teu dedo com água e vem me dar porque eu estou com sede. Lázaro, me ajuda, intercede por mim. E onde foi dito que havia um abismo muito grande entre ele e Lázaro. Por quê? Porque o rico não deve entrar no reino dos céus. É porque a fortuna, na verdade, ela é uma ferramenta. Então, ele diz nessa parábola, além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui, para vós não podem, como ninguém pode passar daqui, do lugar que estáis. Eu vos suplico, pai Abraão, envia-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que ele ateste essas coisas, de medo que esses irmãos ricos fossem também para o inferno. E daí foi replicado Abrão, na figura de Abrão, foi replicado, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O que tem, e tem também aqui a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, onde foi dado X talentos para
para um servidor, foi dado 5 talentos para um servidor, 3 talentos para outro, e 1 talento. O que teve 5 multiplicou por 10, o que teve 3 multiplicou por 6, e aquele que tinha 1 o enterrou para depois devolveu o mesmo talento. E daí assim o mestre disse: tirai daquele que tem e dai para aquele que mais tem. Ou seja, aqui ele fala bastante, esse capítulo, da utilidade providencial da fortuna como provas da riqueza e da miséria. Então, quando a gente pensa um pouquinho o que é a fortuna, como o capítulo é extenso, vamos tentar resumir um pouco, ou bastante. O que é a fortuna? Da onde vem a fortuna? Não é certo que a fortuna vem de Deus, assim como a miséria também vem de Deus? Ou seja, a escassez vem de Deus e a fortuna também vem de Deus. Então Deus deu tanto um quanto o outro. O porquê nós vivemos alguns na escassez e outros na miséria, outros na fortuna? Uma por causa das nossas oportunidades, nossas buscas e nossa necessidade de crescimento. Eu posso ter a fortuna e essa necessidade de crescimento e eu posso utilizá-la como um degrau para que isso aconteça. Como ela é uma ferramenta, eu posso utilizar para isso. Daí tem uma parte aqui que ele fala assim: quando nós temos a fortuna, muitas vezes, e não utilizamos, Deus as tira e coloca para outros. É a necessidade de fazer com que a fortuna também renda frutos. Renda frutos não só para nós, mas para os outros. Mas que não haja avareza, não haja tanto orgulho e tanta ganância em cima da fortuna. Ou seja, é também, assim como a miséria ou a escassez, a fortuna também é um bem de Deus. Ou seja, o dinheiro foi criado por Deus, assim como todo o nosso padrão de vida foi criado por Deus. É óbvio, com o desenvolvimento dos tempos e tudo mais, que foi se aperfeiçoando as maneiras de mercantilismo, as maneiras de negociar. E uma das maneiras é utilizando a moeda para fonte de troca. A moeda é errado? É errado termos fortuna, de certa forma, quando Jesus fala assim: dai aos pobres e segue-me. É errado? Não. O que é errado é fazer o mau uso dos recursos que lhe foram dados. Então, se você tem recursos abundantes, utiliza-os de maneira a auxiliar a você mesmo, no seu conforto, e auxiliar aos amigos, irmãos que estão mais próximos. Como? Dando de graça? Não. Nós temos que também administrar essa parte. Se você dá o pão de graça a alguém, você está incentivando para que não haja o trabalho. O trabalho é outra lei de Deus que tem no livro dos Espíritos, que tem a lei do trabalho, lei do descanso, tem a lei do progresso, assim como outras tantas leis. Então, nós, como encarnados aqui, com todos os nossos problemas espirituais a resolver, todas as nossas mazelas de orgulho, de inveja e tudo mais, nós temos que administrar de melhor maneira possível os nossos sentimentos, as nossas destinações dos recursos para que possamos auxiliar os nossos irmãos. Ou seja, como eu vou auxiliar o meu irmão a crescer, com a fortuna ou sem a fortuna e tudo mais? Qual que é a maneira correta? Primeiramente, a gente tem que pensar na caridade. O que eu estou fazendo para o meu irmão, eu estou ajudando ele? Será que ele está se utilizando bem desses recursos que eu estou passando? Então, o que acontece? Nós devemos saber que a riqueza é fonte de muitos males. E que ele diz assim, ó: se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomá-la não a coisa, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele se torna
pernicioso, o que lhe poderia ser mais útil. É consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Então, não só nós somos imperfeitos, obviamente, por estarmos aqui em um planeta encarnados em matéria densa, ainda somos imperfeitos. O planeta também, por ser um planeta de provas e expiações, nos permite que seja assim, porque para nós aprendermos o que é certo ou errado. Pensem o seguinte: como nós vamos aprender o que é ter verdadeira luz se nós não soubermos o que é a escuridão? Como nós vamos aprender o verdadeiro amor se nós não soubermos o que é o ódio, o que é o rancor, o que é a vingança? Por isso não se dá salto. A espiritualidade nos mostra que nós não damos saltos, mas sim nós percorremos o nosso caminho de evolução com os recursos que temos, seja a riqueza, seja a miséria ou a escassez, seja os recursos espirituais de mediunidade que nos dão ostensiva ou não. Esses recursos devem ser bem utilizados para que nós tenhamos o melhor possível caminho de evolução. Então, já pensou como é imaginar o amor que Jesus tinha somente por palavras? Nós lemos aqui, nós tentamos ler o Evangelho e saber o que é o verdadeiro amor de Deus. O que é o sentimento de amor que Jesus tinha por nós? Nós buscamos entender e sentir esse amor através das palavras, mas as palavras ainda são muito pobres para expressar ou para sentirmos o que Jesus sentia. Por isso ele disse que a questão 621 é o exemplo, Jesus é o nosso exemplo que nós temos para seguir. Ou seja, nós, para evoluir, precisamos seguir exemplos. Jesus é um exemplo de espiritualidade superior, um exemplo de nós estarmos aqui trabalhando para alcançar o que precisamos espiritualmente. Nós devemos trabalhar sempre com essa forma, com esse exemplo. O dia que sentirmos o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, aí saberemos o que é a diferença exata do amor e ódio. Saberemos a diferença exata do que é as trevas e a luz. Como podemos sentir algo se nós não conseguimos, não temos a evolução necessária? Vocês já pararam para pensar que todos os planetas, tanto do nosso sistema quanto dos outros sistemas, são habitados? Júpiter, pelo que nós sabemos, é o planeta mais evoluído desse sistema. Esse planeta mais evoluído conta com seres, irmãos nossos também bastante evoluídos. Se nós hoje desencarnarmos e fôssemos para lá, será que nós nos adaptaríamos à vivência deles do jeito que nós vivemos aqui? Óbvio que não. Por quê? Porque nós não alcançamos o necessário para estar em um planeta tão evoluído quanto deles. Então nós devemos pensar, nós estamos em uma escalada espiritual e devemos utilizar os melhores recursos da melhor maneira possível. Um desses recursos muito importante e que pode nos fazer sucumbir ou pode nos fazer crescer é a prova da riqueza, ou seja, é a riqueza. Então ele diz assim sobre as desigualdades da riqueza: não o são por uma causa muito simples, é que eles são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e prevenientes para conservar. Porque isso respondendo à questão, a desigualdade da riqueza é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A riqueza, a primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e provenientes para conservar. Ou seja, nem todos
vão ter a riqueza ao mesmo tempo, mas todos vão passar por ela. Então é uma coisa que nós precisamos entender que teremos os recursos necessários sempre para qualquer oportunidade. Então, ali mostra muito sobre o emprego da fortuna, o desprendimento dos bens terrenos. Como eu falei, é bem extenso esse capítulo aqui. O entendimento básico e simples é: vamos trabalhar com os nossos recursos que nós temos, buscando equilibrar os nossos sentimentos, equilibrar esses recursos para o nosso bem e conforto e para o bem e conforto dos demais que aqui estão. Porque afinal de contas, quem nós vamos encontrar quando desencarnarmos logo em seguida, se não são esses que estão mais próximos da gente? Façamos o que precisamos para auxiliar estes da maneira de sermos também auxiliados. E que a bondade divina esteja com todos nós. Muito obrigado. Até mais.